de fato, a gente não conhece muito sobre o cérebro, porque ele é muito complexo, né? São 86 bilhões de neurônios, segundo últimas estimativas, que são células que se comunicam milhares de vezes umas com as outras, né? Então, o negócio é uma coisa assim, literalmente astronômica. Mas aquela história de que a gente só usa 10% é mito, assim. Quem me dera não fosse. Ia ser legal uma 90% para abrir, né? Para expandir, mas isso é um mito, né? Essa história de que a gente só usa 10%. E, Leda, eu vou te falar, me surpreende que seja um mito ainda presente, sabe? Eu não sei, assim, faz tempo que eu não ouço alguém falando isso, mas de tempo em tempo eu vejo algum neurocientista aparecendo assim para falar, não, gente, não é só 10%, a gente usa tudo. Mas não sei, assim, não sei por que permanece, assim, talvez por causa de filmes, né? Tem um filme do Morgan Freeman, se eu não me engano, né? Não me lembro o nome do filme agora, que é aquela atriz famosa que também, que ela só usa 10%, aí começa a desbloquear, começa a ganhar superpoderes. Mas não é isso, né? A gente usa o cérebro todo, fazendo a ressalva de que a gente consegue melhorar as nossas habilidades, né, Leda? A gente tem uma capacidade que eu particularmente acho linda, que é aprender, né? Ao longo da vida toda. A gente tem a capacidade de aprender coisas novas a vida toda, né? Então, de certa maneira, você é infinito, assim, o quanto você pode melhorar as suas habilidades, contanto que você treine, né? O que quer que você queira melhorar, a capacidade de comunicação, aprender uma língua nova, É sentido. verdade, mas como tem gente que não quer melhorar, deve ser por isso que essa frase volta o tempo todo à tona, né? Essa coisa de só usa 10%. Que deve ter quem não gosta, porque existe quem não gosta de aprender, né? É, Quem não valoriza o conhecimento, ou é quem verdade. não busca para si. Chegou num ponto que a pessoa acha, eu já aprendi tudo, não tenho mais nada que aprender, né? Não tem um tipo Nossa, assim. Então eu pode ser que esse tipo só use 10%. É possível. Engraçado, porque tem dados que mostram isso, né? Eu esqueci o nome do efeito, é um efeito, um nome famoso também. As pessoas, quanto mais você sabe, né? Quanto mais você estuda, mais você vê que você não sabe, né? E o oposto É, é verdadeiro, né? Quando você é muito ignorante de um assunto, é fácil assumir que você sabe. Mas você tocou num ponto interessante, Leda, vê se você concorda comigo, né? Porque em algum momento na nossa trajetória, a gente, talvez pela forma como o ensino é feito atualmente, né? A gente, de certa maneira, perde o gosto por estudar, né? Por aprender. Porque, na realidade, do ponto de vista do cérebro, aprender algo novo, adquirir uma informação, é para ser recompensador. Quando é uma informação que o cérebro vê como sendo algo útil, algo valioso, né? Quando a gente está muito curioso com alguma coisa, Leda, não sei, né? Qualquer coisa que seja, e a gente corre atrás, né? Com muito afinco, nossa, que legal, quero saber isso. E você gasta horas a fio, né? Buscando uma informação, e na hora que você entende algo que você queria, é recompensador, né? Mas em muitos é. perde isso, né? Para algumas, talvez para algumas disciplinas ao longo da trajetória aí, né? Da escola, na faculdade. E Pode ser que seja isso. Tem gente que não gosta mesmo do conhecimento, que desdenha mesmo, que não, uma pessoa que acha que já aprendeu tudo. Eu falo que é um modelo Gabriela, sabe? Eu nasci aham, assim, eu cresci assim, e aham, você sempre assim. Isso é aham. uma coisa que nega um pouco o aprendizado, né? Sim, perfeito. E aí realmente, Perde a chance de aprender. com certeza. A pessoa tem que estar aberta, apesar de que, Leda, a gente está aprendendo o tempo todo mesmo sem perceber, né? Mesmo Assim, sem querer. mesmo sem querer, né? Então, Melhor é... assim. oi? Melhor assim. Não, com certeza. Quando a gente conhece uma pessoa nova, você tem que aprender sobre a pessoa, né? Você vai aprender sobre a pessoa, de alguma forma, né? Então, se eu falar de tal jeito, a pessoa vai ficar brava. Se eu fizer de tal forma, a pessoa vai ficar feliz. E no final das contas, a gente todo dia está aprendendo um pouco, mesmo sem a pessoa perceber. Mas é porque tem esse componente de aprendizado formal, né? Você aprender essas informações que a gente na ciência chama de
memórias explícitas, né? Que é as que a gente fala. Mas tem muitas coisas que o cérebro está aprendendo sem a gente perceber. E que bom, né? Porque isso permite a gente se adaptar a situações novas. Então, mesmo as pessoas que dizem que não querem ou não precisam, elas estão aprendendo sem perceber. Tá aí talvez mais um mito para a gente quebrar. Falando em mito, tem um que diz que o homem usa mais o lado esquerdo do cérebro e a mulher o lado direito. Isso é real? Não, isso é um mito também. Na verdade, a gente não pode afirmar isso para ninguém, Leda, nem para mim, nem para você, para pessoa nenhuma que está usando mais um hemisfério do que outro, né? Isso vai meio que junto com esse dos 10%. A gente usa tudo, apesar de às vezes não parecer, né? Esse mito dos 10% parece que surgiu numa época que a gente estudava o cérebro. Uma técnica que a gente usava era fazer estímulos elétricos e via o que acontecia. E tinha áreas que não acontecia nada. E daí começou a surgir uma ideia de que essas áreas não estavam envolvidas com nada. Mas, naturalmente, com o tempo, a gente começou a ver que era uma questão metodológica, né? Mas essa história dos hemisférios é a mesma coisa. A gente usa os dois hemisférios. Acontece que algumas funções, por exemplo, linguagem, né? Falar, a gente se comunicar, ela parece estar ela é mais processada no lado esquerdo, nas pessoas de um modo geral. Mas o quanto, né, tem essa distribuição para o lado esquerdo varia. Justa linguagem, né? E aí varia. Porque a mulher fala tão mais que o homem, né? Pois é, de mas... modo geral... mas veja bem, a gente não pode afirmar que a neurociência mostra evidências para isso, né? Porque às vezes a gente vê diferença em pessoas que é um fruto cultural, assim, né? Do ambiente que elas viveram, de como que elas viveram. Não necessariamente elas nasceram pré-programadas para falar mais, ter um circuito de linguagem melhor desenvolvido, né? E aí, isso na literatura é bem discutido, sabe, Leda? Então, tem trabalhos que mostram diferença entre gêneros, né? Tem trabalhos que mostram que não, é bem debatido ainda. Então, é difícil afirmar. E há algum trabalho que mostre quais são as diferenças entre um cérebro masculino e um feminino? Pois sim, existem diferenças em algumas áreas específicas. Por exemplo, tem alguns trabalhos que sugerem que áreas relacionadas mais a controle do corpo, de movimento, tem mais conexões entre os hemisférios, e nas mulheres tem algumas outras áreas envolvidas com intuição, com raciocínio, coisas desse gênero. Mas daí, Leda, a gente toma muito cuidado para interpretar, né, e dizer o que isso significa, que o homem vai ter uma melhor capacidade de movimento e tudo mais. É difícil, é muito complicado a gente fazer esse salto, né? E tem um trabalho recente, inclusive, que pegou todos os trabalhos anteriores, né? Olhou todos eles e viu que não tem tanta diferença como muitos já mostraram. Assim, é uma coisa realmente... Parece que a diferença é mais em relação ao tamanho. E o cérebro do homem, ele é um pouquinho maior, se a gente for olhar a média. Não quer dizer que é mais inteligente, pelo amor de Deus. É um pouquinho maior. E aí, eu não sei quanto que travou, mas só para resumir, o cérebro das pessoas é diferente, né? Independente do gênero. E isso tem muito a ver até com a nossa experiência de vida, né? Se eu passei minha vida jogando futebol, eu vou ter desenvolvido circuitos do cérebro importantes para controlar meu corpo, controlar meu planejamento quando eu estou jogando futebol, entende? Então, assim, tem que tomar muito cuidado na hora da gente fazer essas afirmações. Mas essa história de homem usa mais um lado e mulher usa o outro é um exageraço, assim. Realmente é mais um mito, com certeza. E você considera um mito também essa associação de que a mulher é mais intuitiva que o homem? Olha, eu não sei nem dizer se isso chega a ser um mito, né? Assim, se isso é muito dito, né? Eu não tenho dados para afirmar categoricamente, mas pelo que eu já li, eu diria que é possível que seja um mito, pelos pontos que eu coloquei antes, né? O cérebro das pessoas varia muito, em boa parte, pela experiência das pessoas, né, Leda? O que eu gosto até de falar com as pessoas. Quando a gente nasce, pensa um bebezinho, Leda. Acabou de nascer. O que o nenenzinho sabe fazer, né? O nenenzinho não consegue nem mexer o braço, né?
Ele demora um tempinho para aprender a controlar o braço. O que ele sabe fazer é gerar um alarme sonoro, que é o choro, quando tem uma coisa errada, o controle motor de amamentação, o cérebro dele sabe controlar o coraçãozinho, mas a maior parte do que a gente sabe, do que a gente do que a gente sabe fazer, do que a gente faz, foi moldado ao longo da vida, né? Pelo aprendizado que a gente falou. Ao longo da vida toda, o nosso cérebro ele é lindo. Isso acho que é uma das propriedades mais importantes do cérebro, é a capacidade que ele tem de se moldar de acordo com o ambiente, de acordo com a experiência, de acordo com os nossos objetivos, que é o que a gente chama de aprendizado, né? E aí você soma isso, anos, chega na Leda, chega no Andrei, que a gente é hoje. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!